O fim do começo, capítulo 18. Os dias seguintes foram os mais sombrios da vida de Tiago. Apesar do cansaço, dor e fome, não conseguia relaxar. O filme de sua vida passava várias vezes em sua mente. Memórias boas da infância e da adolescência pareciam fazer parte da vida de outra pessoa. A dura realidade que o rondava não se parecia com as memórias que carregava. Em vários momentos, sentiu-se tentado a desistir de tudo e correr para a casa de sua mãe, onde teria amor, carinho, cuidado e poderia continuar estudando medicina. Todos os seus pecados e fraquezas estavam estampados em sua cara. Começou a questionar se estava fazendo tudo aquilo pelo motivo certo. Será que mais alguma pessoa estava obedecendo à vontade de Deus? Chegou a pensar que era o único louco que havia decidido não ceder. Perdeu a noção do tempo. Se dormiu, não percebeu. Seus pensamentos iam e vinham, atormentando constantemente. Foram interrompidos pelo som da chave abrindo sua cela. Você tem uma visita. Tiago tentou se mover. Cada parte de seu corpo doía. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Lamentou o visitante. Com muito esforço, Tiago entreabriu os olhos inchados para certificar-se de que sua suspeita estava correta. Viu a face familiar de Rogério. Ei, cunhadinho, é você. Rogério se aproximou de Tiago e, sem falar nada, colocou uma pequena manta debaixo de sua cabeça coberta de sangue ressecado. Seu rosto transmitia desespero e culpa. Trouxe uma garrafinha de suco de laranja. Será que consegue tomar? Tiago abriu um pouco os lábios rachados e Rogério derramou uma porção de suco. Fez isso algumas vezes. O açúcar da bebida fez com que Tiago se sentisse melhor. Finalmente pediu: você me coloca ali no colchão? Esse chão tá muito duro. Rogério fitou o colchão imundo. O forro estava rasgado, não tinha lençol e cheirava mal. Não teve dúvida, tirou a manta cuidadosamente debaixo da cabeça de Tiago e forrou o colchão. Depois tirou sua camiseta e fez um pequeno travesseiro. Colocou as mãos sobre as axilas do preso e o arrastou até o colchão. Primeiro colocou sua cabeça e depois levantou as pernas. Tiago esboçou um sorriso. Bem melhor. Rogério despejou mais um pouco de suco na boca de Tiago e disse: consegui autorização para entrevistar você. Foi difícil, mas consegui. Na verdade, vim aqui para lhe pedir desculpas. Desculpas? Ele falava baixo. Sou responsável por tudo isso. Fui eu quem enviou o conteúdo de seu blog para os jornais. Não sei o que estava pensando. Achei que poderia convencer outras pessoas a fazer o que é certo. Tiago apertou a mão de Rogério e disse: então você concorda comigo? Claro que sim. Essa lei é maluca e vai contra o que Deus mandou. Que bom, cunhado. Assim não me sinto tão só. Só? É o que você pensa. O seu artigo teve uma imensa repercussão. O Conselho de Segurança Nacional mandou prender você porque depois do artigo, muita gente cancelou a associação à AEM. Pensativo completou. Muita gente decidiu se levantar contra tudo e todos e guardar o sábado. Tiago sorriu. Aquela foi a primeira vez, desde que tinha chegado à prisão, que sentiu um pouco de alento. Esse é o derramamento do Espírito Santo. É Deus colocando seu selo naqueles que o servem. Ai, Tiago, não me fala dessa história de selo. Olha o seu estado. Nunca imaginei que fossem fazer isso com você. Agora seus olhos estavam marejados. Desculpe. Eu sei, tenho certeza de que Deus tem um propósito com tudo isso. Rogério colocou mais um pouco de suco na boca rachada do ex-cunhado. Eu o admiro. Não tive a sua coragem. Não consegui me levantar contra a EM. A expressão de Tiago se enrijeceu. Mostrava profunda preocupação. Ainda dá tempo, cunhado. Jesus está voltando. Tudo isso foi profetizado na Bíblia. Tenho minhas dúvidas. Não perca a salvação, Rogério. Não vale a pena. O rosto de Rogério mostrava tristeza, enquanto proferia as seguintes palavras: quem precisa de salvação é você, cunhadinho. O que tenho de concreto hoje é esta vida. Não vou abrir mão dela por uma crença. E se tudo que você acredita não se concretizar? Nesse momento, um policial bateu na grade da cela. Acabou o tempo. Rogério apertou a mão de Tiago e com pesar disse: eu o admiro, cunhado. Pena que não tenho sua coragem. Ele se levantou e saiu vagarosamente. Sua cabeça estava baixa e o coração vazio. Antes da visita, Tiago estava arrasado pela situação que enfrentava. Agora, sua angústia tomou proporções inimagináveis. Deitado ali, naquela cela mal cheirosa e fria, chorou pela escolha de Rogério, pela escolha de sua mãe e de todos os filhos de Deus que não queriam ouvir o seu clamor, não queriam aceitar a salvação oferecida de graça.
É só aceitar, sussurrou, enquanto apertava os olhos e as lágrimas molhavam sua face desfigurada. A noite caiu e trouxe com ela a angústia dos servos de Deus espalhados em diversas partes do país e do mundo. Todos eles sofriam de algum tipo de perseguição. Muitos estavam em prisões escuras nas piores condições possíveis. Outros fugiam sem destino. Ainda existiam aqueles que foram expulsos de seus lares e abandonados pelas esposas que amavam. Muitos sofriam gozação e calúnia. Esses servos de Deus sofriam angústia jamais vista em nosso planeta. Sabiam estar fazendo a vontade de Deus, mas não sentiam o abraço reconfortante do Pai como haviam sentido em outras situações desesperadoras vividas na terra. Suas orações e lágrimas subiam até o céu e alcançaram o trono de glória do Pai. O Rei da Eternidade, rodeado de honra e glória, chorava por aqueles que rejeitaram seu amor. Quantas vezes o chamará? Quantas provas de seu amor foram reveladas? Mesmo assim, preferiram buscar os prazeres passageiros desta vida em vez de colocarem seus propósitos e sonhos nas mãos daquele que os havia criado. Havia deixado advertências claras sobre os sinais de sua vida. Com isso, queria evitar que as pessoas se confundissem ou se perdessem. Sua descrição era o quadro perfeito da realidade vivida pelos seres humanos nos últimos tempos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, dos versos 6 ao 12. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, dos versos 1 ao 4. Os homens haviam escolhido fechar os olhos e ouvidos para tais advertências claras descritas na palavra de Deus. Eles não tinham tempo para ler a palavra e ouvir a voz do Pai. Agora, o coração de Deus se rasgava de tristeza. Havia feito tudo o que podia. Até sua vida entregou por eles. Não foi suficiente. Eles não quiseram aceitar. O Deus forte também tinha lágrimas nos olhos ao ver a prova de fé e obediência de seus filhos fiéis. Sabia que tinham deixado tudo por esse amor. Viviam um compromisso feito com o Pai até as últimas consequências. O Senhor dos Senhores sofria ao ver tal angústia e já não podia esperar um momento em que poderia abraçá-los e tê-los para sempre em sua companhia. O universo inteiro acompanhava o sofrimento dos servos de Deus na terra. Nunca entenderiam a angústia e provas que estavam passando. Somente Jesus, sentado à direita do Pai, conseguia entender a magnitude desse sofrimento. O Pai olhou para o Filho e proferiu palavras que desejou proferir desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Levantando-se do trono de glória, proferiu com voz de 1000 trovões que ecoou pelo universo atento: Meu filho, é chegada a hora. Vá buscá-los. Traga meus filhinhos amados de volta para casa. Jesus se levantou. Seu rosto resplandece a glória do céu e a alegria da salvação. Esse era o momento do resgate. Tem na cabeça uma coroa de honra. Milhares de anjos se reúnem ao seu redor. Este é o momento mais esperado na história do universo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Era o clamor angustiado de Nina, que tremia de frio. A chuva forte não cessava, estava escuro. Ela e Laércio estavam escondidos no canavial havia mais de uma semana. Durante o dia, o sol era muito forte e quando chovia, passavam frio. Não tinham onde se proteger. 2 dias antes chegaram até a BR e pensaram em pedir uma carona para Remanso.
Enquanto tentavam fazer com que um veículo parasse para ajudá-los, viram que um agricultor da região se aproximava manejando sua bicicleta. Perguntaram onde estavam. O agricultor os fitou com desconfiança e perguntou: "São vocês que estão fugindo da polícia?" Laércio olhou para Nina e para ele mesmo e reconheceu o estado deplorável em que se encontravam. O agricultor completou: "A polícia está rondando a região à procura de uma moça e um homem. Se não quiserem ser presos, é melhor voltar para o mato." O homem subiu na bicicleta e sumiu na curva da estrada. Com medo e exausta, Nina foi puxada por Laércio para dentro do canavial. Ela já não tinha forças para continuar andando. Seus pés sangravam e suas pernas estavam cortadas. Permaneceram ali nos dias seguintes. Mordiam pedaços de cana-de-açúcar para recuperar um pouco da energia esgotada. Agora estavam sujos de lama e chovia novamente. Os dois estavam sentados em meio ao canavial e clamaram por um refúgio. Não existia outra alternativa. Deus era sua única esperança. Com uma voz pequena, Nina começou a sussurrar o hino que ouvira na igreja no dia de sua conversão e que havia cantado muitas vezes depois disso. Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto que prazer, quando enfim no lar eterno poderei para sempre o ver. Nas proximidades de Remanso, Dona Carminha e a família de Donato haviam recebido a visita de vários moradores da cidade. Queriam expulsá-los da região. Eles os culpavam pela praga que havia matado todos os animais da região. Acreditavam que sua presença trouxera ruína para a cidade. Os servos de Deus estavam no meio do jardim, rodeados de pessoas rancorosas que os agrediam verbalmente. Ameaçavam matá-los ali mesmo. Diziam que essa era a única solução. As crianças choravam, tinham medo. Donato abraçou sua família e a Dona Carminha. Nesse momento, Pedrinho fechou os olhos e começou a entoar o coro de seu hino favorito. Face a face eu hei de vê-lo. Seu irmãozinho e irmã começaram a acompanhar, quando vierem glória e luz. As pessoas rancorosas continuavam agredindo-os, mas agora o grupo que estava sendo acusado cantava em voz alta: "Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus." Na prisão mal cheirosa, Tiago recebia novos visitantes. Dessa vez não era sua mãe ou Rogério. Eram os mesmos homens que o haviam surrado havia mais de 2 semanas. Eles tinham um pedaço ainda maior de pau nas mãos. Ao ver que se aproximavam, rogou: "Meu Deus, eles vão me matar. Tem misericórdia de mim." No meio do canavial, Laércio olhou para cima. Raios iluminavam a noite molhada, de um lado ao outro do céu. Os trovões estremeciam a terra. Nina estava agachada no chão e tinha a cabeça sobre as pernas cruzadas e continuava entoando suavemente a melodia e letra. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem foi morto por mim. Em meio aos sons da natureza e à tímida voz de Nina, Laércio escutou ao longe um som que jamais tinha ouvido. Focou os olhos em um canto do céu que estava mais iluminado. Seu coração quase parou. "Nina, olha isso!" A voz exprimia uma felicidade incontida. Ela levantou os olhos e viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A nuvem era iluminada e crescia rapidamente. "Meu Deus!" foi tudo que ela pôde dizer. Seus olhos não conseguiam desviar daquele ponto iluminado. As nuvens escuras da chuva foram se afastando e o céu foi sendo iluminado. O som de trombetas e a voz de milhares de anjos podiam ser ouvidos. A música era apoteótica e maravilhosa. Glória, glória ao Cordeiro que morreu e ressuscitou. Esse era o tema da trilha sonora da redenção. Com as pernas trêmulas, Nina e Laércio se levantaram e estenderam os braços para cima. No centro daquela nuvem, que agora tomava metade do céu, brilhava a face resplandecente de Jesus Cristo. Ao contemplar a face de seu Senhor, Laércio e Nina se prostraram em adoração. Seu olhar era puro amor, compaixão e alegria. Sentiam que podia ler seu coração e preencher cada pedaço de sua alma que estivera vazio por tanto tempo. Nunca imaginaram que um simples olhar do Mestre faria com que sentissem pela primeira vez o que era felicidade completa. Tiago estava encolhido no canto do colchão da cela, enquanto seus acusadores o agrediam verbalmente.
Como ele não respondia suas acusações, tinham as mãos levantadas para acertar uma paulada em seu corpo, que somente agora começava a mostrar alguns sinais de melhora. Ele fechou os olhos e começou a pensar em sua família e em Nina, como que instintivamente começou a cantar o hino que a namorada entoava toda vez que estava preocupado ou triste. Face a face hei de vê-lo quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória hei de ver meu bom Jesus. Nesse momento, um terremoto jamais visto abalou os fundamentos da prisão. As paredes caíram e o teto se abriu. Como num piscar de olhos, Tiago sentiu que recebia o vigor de seu corpo de volta. Levantou-se e, mirando o céu, viu Jesus descendo em honra e glória. Suas feridas eram saradas e seu corpo transformado, enquanto fixava os olhos em seu amado Salvador. E foi assim que começou a subir na direção de seu Deus. Olhou para o lado e viu Letícia, sua amada irmã, havia ressuscitado. Ele a abraçou com força e beijou sua face iluminada. Seus grandes olhos castanhos eram ainda mais expressivos. A alegria do reencontro era muito maior do que havia imaginado nas diversas vezes que sonhou acordado com aquele momento. Em poucos momentos, encontrou sua avó, Dona Carminha, que abraçava seu avô, que ele não conhecera. Tia Esther, que havia morrido no maremoto do rio, agora abraçava sua irmã. Todos estavam transformados. No corpo deles não havia evidência de pecado. A família de Donato também cantava louvores e glórias ao nome do Rei dos Reis. Enquanto continuavam subindo, sentiu que alguém tocou em seu ombro. Voltou o olhar e viu que era Nina e seu pai. Todos se abraçaram. Lágrimas de alegria umedeciam suas faces. Sabiam que nunca mais teriam que se separar. Juntaram-se ao coral de anjos no louvor ao Criador, mantenedor e amado Salvador. Letícia olhava ao redor, procurando algo que não via ali. Segurou no braço do irmão e perguntou: cadê a mamãe e o Rogério? Eles virão nos encontrar? Tiago segurou sua mão e com tristeza profunda no olhar explicou: maninha, eles não quiseram aceitar. Tiveram todas as chances, mas não quiseram. Os grandes olhos castanhos de Letícia se encheram de lágrimas que escorriam lentamente sobre sua face alva. Tiago a abraçou com força, pois compartilhava do mesmo sentimento de imensurável perda. Nesse momento, Letícia sentiu-se abraçada pelos olhos de Jesus, que a fitava com carinho. Ela viu no olhar do Salvador a dor que sentia, por não ter todos os filhos ao seu lado naquele momento. Ele levantou as mãos e mostrou as marcas dos cravos que o transpassaram na cruz. Letícia compreendeu que o Redentor havia feito tudo o que podia para salvar seus amados. Foram eles que escolheram rejeitar este presente de Deus, a vida eterna. Confiante, Letícia enxugou as lágrimas e segurou na mão do irmão. Com um sorriso no rosto disse: Ti, Deus é justo. Se eles não estão aqui, é porque seriam infelizes no céu. Agora teremos a eternidade para compreender o porquê de todas as coisas. Naquele momento, as lágrimas pararam de rolar. Deus cumpriu sua promessa descrita em Apocalipse 21:4. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Chegaram perto do Salvador, que os abraçou individualmente. Somente Cristo sabia a luta interior que cada um deles havia travado para estar ali. Tiago tocou a mão do mestre. Lembrou-se extasiado que aquela mão havia criado o universo. Ali viu as marcas dos cravos que transpassaram seu amado Jesus na cruz. Por que, Senhor? Nós não merecemos. Jesus sorriu amavelmente, colocando a mão de Tiago em seu peito e disse: Fiz por amor. E quer saber mais? Eu faria tudo de novo. Este é o fim do começo. Agora começa a eternidade.